Paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Harrison e nós estamos aqui para apresentar a vocês o primeiro episódio do nosso quadro Salvos pela Graça. A ideia desse quadro é nós vamos ouvir e vamos conversar com pessoas que têm histórias impactantes, histórias de fé, histórias que nos edificam. E nós estamos aqui também com o nosso pastor, que vai ler o nosso versículo base para que nós possamos fazer tudo de acordo com a palavra. Amém? Amém. Efésios 2, versículo de número 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa é a palavra para a nossa vida, essa é a palavra para a sua vida. Entendendo que o que nós estamos fazendo hoje aqui é contando um pouco daquilo que Deus tem feito na vida daqueles que vão ser convidados, nas nossas vidas também, e mostrando que através da graça nós somos salvos pelo amor de Deus. Amém. Amém? Amém. O nosso convidado já está aqui. Amigo nosso, graças a Deus, há muito tempo. Está aqui, nós estamos um pouco ansiosos, né? Mas vamos contar um pouco, contar um pouco da nossa história, contar um pouco da sua história. E para fazer jus a esse nome, nós vamos aqui conversar com o João Carlos, né? João Carlos, por favor, se apresente, por favor. Meu nome é João Carlos, mas mais conhecido, né, como Digão. Sempre que eu falo na igreja, que nem minha mãe, se você falar João Carlos, sabe que é João Carlos. Não sabe mesmo. E o pastor fez o convite, fiquei muito feliz por ser o primeiro que está vindo aqui. E tenho certeza que vai vir muitas pessoas com muito testemunho maravilhoso que Deus fez na vida, da onde Ele nos resgatou, da onde Ele nos tirou, o que fez na nossa vida até hoje e continua fazendo. Eu fiquei muito feliz e eu tenho certeza que vai dar muito certo esse programa e vai alcançar não só a gente mas muitas almas através desse testemunho. Às vezes a gente fica com vergonha de falar, mas às vezes o que a gente vai falar aqui é algo que alguém está precisando ouvir. Então eu fiquei muito feliz e agradeço, pastor, pelo convite. Amém. Digo, vou chamar de Digo. João Carlos, ninguém conhece, então fica Digo. Digo, a verdade é uma só. Eu lembro quando eu te encontrei. Na verdade, nós se conhecemos no campo de futebol. Né? Saindo de uma partida, isso aí é uma história que você vai poder contar. E pra glória de Deus, nós já estamos aí, se eu não me engano, 17 anos juntos, 17. Né? Pra honra e glória do Senhor, ou seja, louvando, adorando o Senhor. E hoje, quem vê você na igreja, vê você tocando, vê você louvando, talvez não imagina, né? Lá atrás, o que você passou, o que te fez chegar. E o que a gente queria era saber um pouco disso, né? Como você chegou até Deus, ou o que te levou a chegar até Deus. O que realmente você, sabe, te deu aquele empurrão, vamos dizer assim, ó, chegou, é a hora. Igual o pastor falou, conheci ele realmente, sempre as pessoas falavam, né, a gente ia jogar, o pastor, você tem que marcar o pastorzinho e tal, e eu não sabia quem que era na realidade. Aí eu jogava contra ele, falava, o pastor, aquele ali é o pastorzinho e tal. E um dia eu falei, vou perguntar se realmente ele é pastor ou se é só o apelido dele. E ali terminamos a partida, eu perguntei, falei, pastorzinho, é apelido ou o senhor é pastor mesmo? Ele falou, não, Digão, pela misericórdia de Deus, eu sou pastor. Aí eu perguntei aonde que era a igreja, ele falou e era perto, próximo da minha casa até. E tinha visitado poucas igrejas, porque vivi muito no mundo secular, toquei muito. Depois eu contei minha história pro pastor, toquei muito. Vim de uma família que era espírita. Meu pai, minha mãe. Meu pai se converteu. Quando meu pai se converteu, passou os anos, meu pai se tornou pastor da Assembleia de Deus. E ele sempre me chamava para os cultos. E sempre quando dava o horário do culto, sempre tinha alguma coisa para me fazer. E eu nunca ia. E eu lembro como se fosse hoje. Ele falou assim, filho, fica tranquilo que uma hora você vai ter um encontro com Deus. E esse encontro, ele usou a vida do pastor no campo, falou o dia de culto, horário, e eu falei, não, eu vou lá, numa quarta-feira. Falei, pastor, eu vou lá. Aí o pastor, não, tranquilo, é 7h30 e tal. Falei com a minha esposa, e ela falou, não, então vamos. Porque quando você está no mundo secular, você tem muitos amigos. Só que na igreja foi algo diferente.
Hoje eu continuo sendo amigo de todos, que eu era no mundo circular, mas hoje eu ganhei muito mais amigos. E falei pra minha esposa, e a gente ali foi no culto de quarta. Eu lembro como se fosse hoje. Pastor com violão, era tão azul na época. Bem feinho, né? Só ele e o violão. E tinha uma bateria parada lá. Só que no mundo circular não tocava bateria. Eu tocava percussão, que é totalmente diferente. E aquilo ali me chamou a atenção. Eu falei, poxa, ele com o violão aqui sozinho. E uma bateria ali. E os irmãos pulando. E ele sozinho. Por isso que a gente fala que, cara, Deus não precisa da gente. A gente que precisa de Deus. Porque o pastor sozinho fazia o louvor. Aquelas pessoas mandavam ir para a direita, as pessoas iam, mandavam ir para a esquerda, as pessoas iam. E ali eu fui numa quarta, fui numa sexta. No domingo eu não fui porque eu tinha que tocar. Na outra semana eu fui de novo e aquilo ali foi me comovendo. E eu falei para minha esposa, falei, amor, não sei porquê, mas eu fui nessas 2 semanas e eu tô com vontade de ir de novo. Ela, não, a gente vai continuar indo. Aí eu cheguei um dia no pastor e falei, pastor, não tem ninguém que toca? Ele falou, não. Aí eu falei assim, ele falou, você toca? Eu falei, não, eu toco percussão, tenho vontade de aprender. Aí ele falou, não, você não quer aprender não? Eu falei, não, mas eu toco ainda, toco no mundo circular. Né? Ele falou, não, pô, mas você tem a vontade de um dia parar? Eu falei, não, um dia eu tenho a vontade de parar. Ele falou, não, então faz umas aulas, se você aprender lá, você me ajuda aqui, que eu não tenho ninguém. Aí eu falei pra minha esposa, mas ele é meio diferente, né, porque eu toco lá, eu vou aprender, vou tocar aqui como? Aí ele falou, não, você aprendeu um ritmo lá, você já pode vir. E eu fiz 30 dias de aula com um professor que chama Alex, que é da Igreja Nazarena. Gente boa. Muita gente boa. Falei, pastor, eu aprendi esse ritmo aqui. Ele falou, não, pode vir. E eu comecei a tocar. Ele falou, você não falou pra mim que você tem a vontade de parar? Eu falei, eu tenho a vontade. E eu comecei a tocar na igreja. Só que quando eu comecei a louvar com o pastor, aquilo foi me incomodando. Por quê? Eu tocava nas quartas e na sexta. Fim de semana eu tocava circular. Mas quando chegava lá, parece que não era mais meu lugar ali, você entendeu? Eu não me sentia bem. Apesar de eu nunca ter bebido, em todos esses anos que eu toquei, nunca fumei, nunca usei nada de errado. Tocava porque eu gostava mesmo. E ali eu chegava nos lugares, eu não me sentia bem mais, eu não via a hora de acabar. Eu cheguei no dono do grupo e falei assim, ó, eu tô indo na igreja agora e eu vou tocar até a data do final do ano. Eu lembro até hoje, até dia 27, foi no Natal. Natal de 2006, não lembro agora, porque eu comecei na igreja certo em 2007. Aí ele falou, você vai ser igual os outros que começam e 3 meses tá aí de volta. Aí eu falei, não, em nome de Jesus, eu falei, você pode arrumar outro, que eu vou tocar só até essa data e vou sair. E algo que me chamou a atenção, eu lembro até hoje que o pastor falou assim, você vai parar, vai ter muito retaliação do inimigo, não vou te falar que você vai vir para a igreja, que seus problemas vão acabar, mas eu tô com você, no que você precisar eu tô com você. Só que se a gente pegasse no que você precisava, naquela época o pastor não tinha condição, né, pastor? Não tinha nada, não tinha. Né? Só porque tinha naquela época, coragem. naquela época eu tocava sexta, sábado e domingo. Querendo ou não, eu tinha um dinheiro toda semana. Ele falou assim, só que você vai passar por um momento difícil, mas sempre permanecer firme. Eu tô aqui para te ajudar e Deus vai te honrar. E ali eu cumpri até aquela data. Falei, pastor, encerrei lá e aí eu e minha esposa, minha família começamos ali. Certinho, tudo. E eu falei assim, poxa, começou tudo a dar errado. Que eu não tinha mais aquele dinheiro, que era sexta, sábado e domingo. Não tinha mais. Começou as coisas a apertar. E o pastor falava assim, fica firme, não desiste. O cachê que na época, vamos supor, que era R$50, começou a ser dobrado para mim poder voltar a tocar. E ele falava, cara, fica firme que Deus vai te honrar. Fica firme. E eu resisti. Eu lembro como se fosse hoje. Comecei uma dificuldade muito grande. De até faltar as coisas mesmo. E minha esposa falou, amor, acabou a mistura. E isso aí impactou muito. E no mesmo dia que acabou a mistura, eles me ligaram. Tem uma tocada sexta, sábado, domingo, o valor é tal. Era o dobro do que eu ganhava.
E você olhar assim, às vezes, pra sua geladeira, você falar, não, eu vou. Mas eu lembrava que o pastor falou, se você ficar firme, Deus vai te honrar. Eu tirei aquele motor da geladeira, não sei se vocês sabem. Eu vendi aquele motor. E comprei 1 quilo de carne moída naquela época. Só que minha esposa, eu agradeço a Deus até hoje, minha esposa nunca reclamou de nada. De nada. Tendo ou não tendo, ela nunca reclamou. Nunca. E o pastor, cara, fica firme. E a gente ficou firme. Graças a Deus, eu estava num trabalho já há muitos anos. Deus me abençoou que eu saí daquele, fui para outro. Começou a prosperar. E o pastor fica firme. E aí eu comecei a aprender, a desenvolver e gostar da bateria. Porque era eu e o pastor. Parece que ele olhava e eu já sabia o que ele queria que fizesse. Mesmo eu sabendo os ritmos normaizinhos que eram na época, básico. Mas parece que a gente já se conhecia, sabe? Tava tão entrosado, eu naquele primeiro amor, a gente ensaiava 3 vezes por semana. 3 vezes. Tinha campanha de oração meia-noite, apesar de eu dormir, era 7 dias, eu dormi uns 6 dias, né? Eu lembro que você falou assim, olha, eu quero aprender de Deus. Eu falei, rapaz, vamos ver se você quer mesmo. E a gente fez a campanha de madrugada. Foi, e eu dormi uns 6 dias, no 7º eu fiquei acordado. Só que aí pra mim, todo mundo falou, rapaz, ele parou mesmo, não voltou. Desde a época que eu parei, nunca mais eu voltei a tocar. Já são 17 anos com o pastor. E Deus foi moldando eu e minha família, porque eu vou falar pra você, a pior coisa que tem quando você vai pro evangélico, eu falo pior porque é matar o nosso interior. Aqui dentro. Porque eu erguei a mão hoje, aceitar Jesus e só dar risada, é fácil. Só falar que eu tô feliz, mas por dentro tem muita coisa que você passou pra trás. Pra você conseguir desapegar, pra você conseguir esquecer mesmo. Deixar, né? Deixar. É a pior fase que tem, é o interior. Você desfazer de tudo. De tudo. De tudo. E Deus foi moldando a gente. E ali eu e minha esposa passamos por várias situações. De às vezes querer ouvir pessoas e parar. Um conselho que eu dou, que eu aprendi com o pastor. Amigo da gente é aquele que nos leva para perto de Deus. Aquele que não leva a gente para perto de Deus, infelizmente, não é seu amigo. Pode ser colega, mas amigo não é. E nessa trajetória que eu tô com o pastor, aprendi muita coisa. E ali foi prosperando. O pastor mesmo sabe hoje onde a gente mora, como que era. E nesse tempo tudo que eu toquei, eu não consegui fazer tudo isso que eu fiz quando eu aceitei Jesus. Porque, querendo ou não, a gente pede para Deus resolver os nossos problemas. E, na verdade, a gente tem que pedir para Deus nos transformar, né, pastor? Porque problema ele resolve, a gente arruma outro. A gente somos artistas pra... A gente arruma outro problema. Agora, quando ele começa a te transformar, é diferente. E passamos por várias lutas, igual nessa data de dezembro mesmo. Quantas portas a gente foi em Natal, procurando uma ceia, algumas coisas que a gente não tinha condição. O pastor falou, ó, cara, eu vou te falar uma coisa. Se você permanecer, você vai ver as grandezas que Deus tem para nós, para sua família. Hoje a gente corre atrás de um clube, hoje a gente corre atrás de uma piscina, hoje a gente corre atrás de comer algo bom, mas vai chegar uma hora que você vai ter piscina, que você vai ter algo bom para comer, que você vai ter sua família restaurada e chegou isso aí. Glória a Deus. Chegou, assim, Deus transformou meu lar, meus filhos, tudo foi criado na igreja. E eu e minha esposa passamos momentos difíceis, passamos. Mas com Deus só passa. Esses momentos chegam, mas eles passam. Quando você tá fora, ele chega, parece que nunca sai. Mas Deus é igual a gente fala, o deserto era para ficar só 40 dias, mas o povo foi, né? Foi teimoso. 40 anos. Então com Deus não é diferente. Você só permanece ali naquele momento só se você quiser. Se você firmar em Deus, Deus pega na sua mão igual fez com Pedro, levantou da água, o leão fica de pé, né, pastor? É isso aí. O Harris tem algumas perguntas, preparou também algumas coisas aí, né, Harris? Preparei. Você viu aí o que Deus pode fazer na vida de alguém que se dispõe, É verdade. né, a aceitar Jesus e permite que Jesus entre em sua vida. Já tinha ouvido mais ou menos essa história do Digão, mas com essa riqueza de detalhes, saber e ouvir... E ver como que às vezes a gente olha
por fora, falou assim, o Digão tá de boa, vai lá, toca a bateria, mas a gente não sabe esse processo. E você falou algo que foi muito importante, você e sua família foram transformados. Nesse processo de transformação, nesse processo, para que a gente chegue no lugar onde que a gente está, a gente precisa passar por esse deserto, a gente precisa passar por esses, às vezes, momentos difíceis, vencer as batalhas. E assim, aí eu fiquei curioso. Nesse processo, teve pessoas que te influenciaram nessa caminhada com Jesus? Existiram pessoas que falaram assim, não, digam, você comentou do pastor. Existem mais pessoas que contribuíram para que vocês chegassem onde vocês estão? O meu pai, assim, a gente é distante, porque ele é muito corrido também. Ele sempre me chamava para ir na igreja. Mas quem me mostrou mesmo, eu realmente conheci Jesus, foi o pastor Alexandre. E me convidou, eu alto mesmo me convidei, falei, eu vou lá. Na verdade, eu costumo dizer que ninguém ganhou você, eu acho que você mesmo se evangelizou. Eu falei, eu vou lá. Mas o mais importante, quando eu cheguei, o que eu acho assim de hoje, até hoje na Senge, foi a recepção do pastor. Eu acho que isso é o maior, de suma importância em todos os ministérios. Por quê? Ele me trata hoje da mesma maneira quando eu cheguei na igreja. E me ajudou, falou de Deus. E tem um versículo que até hoje ficou muito marcado. É Tiago, capítulo 18, versículo 1. Foi o primeiro versículo que fala assim, que a gente fomos gerados. Tiago 1, 18, né? Isso. Pela palavra da verdade, para que fôssemos premissas na presença do Senhor. E ele falou, cara, sempre ficou marcado. Falou, cara, a gente é premissa para Deus. Deus escolheu você desde o ventre da sua mãe. Então, eu aprendi muito com o pastor. Ele me ajudou demais. No momento que a gente queria parar, ele, não vai parar não. Vocês vão continuar. Nunca desistiu de mim, de ninguém, por problema nenhum, até hoje. E sempre ele falava assim, se você permanecer, eu sei que um dia esse ministério vai crescer. E se vocês que estão comigo achar que eu estou diferente do que eu sou hoje, eu quero que vocês me parem e falem, o senhor falou isso lá no começo. Então ele foi, na minha vida, da minha família, ele foi o principal, a pessoa que nos acolheu e nos alavancou. Só uma ferramenta, né? Pelo amor de Deus, só uma ferramenta, que na verdade a gente sabe que foi projeto de Deus. Eu lembro que eu cheguei no campo lá e até estranhei, achei que você até ia bater em mim. Você veio andando, um homem desse tamanho vindo pra cima de mim, toda armada. Ô pastor, e aí já apontou assim pra mim, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Eu não fiz nada no jogo, tava tudo bom. E aí você falou, tem culto na sua igreja? Aí eu falei, tem. Quais é os dias? Eu falei, tem quarta e tem no domingo. Aí você falou assim, eu vou lá na quarta. Entendeu? Não teve eu não cheguei nem a falar nada, né? Eu tenho lá na quarta. E você falou que ia. Eu falar pra você a verdade, igual eu falo até hoje, né? Eu confesso que eu não botei fé. Porque, poxa, eu tava começando o ministério, tanto que eu evangelizava, chamava e as pessoas não iam. Sabia que você era pagodeirão, que eu também gostava de pagode. E eu sabia como é que é a noite. A noite, quem não conhece Deus, acaba se encantando pela noite. Verdade. Porque sabe que a solidão, você tem solidão, a gente vai ali na noite ali, conhece um, conhece outro. E a gente só deixa dessa solidão de lado quando a gente conhece Jesus. E aí eu lembro que você apareceu na quarta-feira, você e a Bia lá, eu falei, meu Deus, eles vieram mesmo. E vocês entraram lá e ouviram a palavra de Deus e abriram o coração para isso. E aí, Harrison? É benção demais, hein? Eu, antigamente, quando eu não tinha um contato muito próximo de Jesus, eu não acreditava muito em transformação. Porque eu achava que eu sempre ia ser a mesma pessoa e nunca tinha visualizado isso. Eu gosto de um versículo de Salmos 40, que fala assim, ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me em um local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um novo hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão, isso temerão e confiarão no Senhor.
quando a gente tem esse contato com Jesus, a nossa vida se transforma por completo. Nós nos tornamos uma nova criatura, um novo modo de pensar, de falar, de andar. E você falou sobre esse momento que você passou. Você falou assim, às vezes a gente passa, mas dentro da gente, só a gente sabe o que a gente está vivendo. E eu queria te perguntar, onde era esse lugar que você estava? Onde que era esse atoleiro? Onde que era essa lama que Jesus te tirou, que Jesus te salvou? Assim, primeiro que sempre morei com a minha mãe, né? E sempre nunca fui um cara de fazer mal pra ninguém. Mas eu tinha essa vida aí que o pastor falou agora. Não ligava pra nada. Sempre trabalhei, comecei com 11 anos de idade. E era trabalho, tocar, noite. Chegava de madrugada, todo dia. E muitas das vezes a gente, voltando lá atrás, bem antes de eu parar de tocar, quando eu era bem menor, mesmo uns 10 para 11 anos, eu fazia parte, assim, como eu nasci no meio do espiritismo, eu fazia parte, como assim, eu tocava, eu gostava de tocar, então aquilo ali pra mim era uma alegria. E outros lugares me convidavam, eu ia também. E quando Deus me tirou desse meio, com 13 anos eu cheguei e falei, mãe, pra mim não dá, tal. Minha mãe, não, filho, cada um segue o que quer pra sua vida. Ela sempre te respeitou. Sim, isso eu agradeço muito a Deus pela mãe que eu tenho. Eu conheço. Que nunca colocou obstáculo em nada. Sempre deixou bem claro pra mim e pra minha irmã que cada um segue o que bem quisesse. E graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade pela sua misericórdia e graça, igual o pastor falou no começo. Porque a gente fala, às vezes você tá e você falou que no fundo do poço, né? Porque, Harris, quando a gente não conhece Deus, tudo lá fora é bom. Tudo é bom. Mas Pecado é gostoso, né? Mas quando você chega na sua casa, que você tranca seu quarto, que você deita, é só você e as quatro paredes. É verdade. Então, isso aí ninguém sabe. Mas bate tristeza, bate arrependimento que você fez. Mas graças a Deus que Deus chegou na hora certa. É igual Eclesiastes capítulo 3 fala, que tudo é no tempo de Deus. E meu pai sempre falou, pode ficar tranquilo que um dia você vai encontrar com Deus. E graças a Deus, Deus me tirou desse momento que eu vivia. Porque é um momento de tristeza. É tipo assim, uma falsa alegria que a gente tem, né? Igual quando eu falei que ia parar de tocar, todo mundo falou, rapaz, você vai pra igreja, você vai parar, é festa, você vai parar de ir nos lugares. Cara, eu vou ser bem sincero, depois que eu aceitei Jesus, eu peguei uns pezinhos, porque a gente come direto, tem festa. O que o crente mais sabe fazer comer. O que mais tem crente é festa. Então eu falei, pô, esse paradigma aí tá errado, que os caras falaram que você não ia mais sair, que não ia ter festa. Isso aí foi tudo ao contrário, a gente tem festa direto. E eu só tenho que agradecer por tudo que Deus tem feito. A pergunta que não quer se calar, que é por isso que o Harris está falando, tipo assim, a gente sabe que, por exemplo, eu quando eu cheguei até Cristo, eu tava no mundo. Então, quando eu olhei, eu tava numa prostituição, eu tava bem aprofundado, fazendo as coisas erradas, fazendo coisas que não é o meu dia de contar o testemunho, um dia eu conto. Mas eu tava bem perdidão, apesar de ter um pai e uma mãe abençoado que me ensinou o caminho certo, eu tava pelo caminho errado. E a situação que eu enfrentei ali me fez chegar a Cristo, entendeu? Que um dia eu vou contar isso. Aqui o que o Harris está perguntando e que eu também tô perguntando pra você é tipo assim, eu sei que você tomou uma decisão lá, quarta. Eu vou lá na quarta. Mas o porquê que você tomou essa decisão? Porque se tá tudo bem, a gente não adianta, a gente não toma essa decisão. Qual era o problema que você tava enfrentando naquele momento que você entendeu? Eu falei, eu preciso de Deus. Tipo assim, não dá mais.
sozinho eu não consigo. Porque a gente vai tentando, a gente Sim. sabe, né, Digo? A gente vai Tenta de todas as tentando, formas. vai tentando resolver de todas as formas. Quando a gente chega até Deus, é porque a gente já tentou de tudo. Essa é a verdade. Por isso que a Bíblia fala de graça, fala de misericórdia. Porque mesmo a gente tentando de tudo e deixando Deus como a última opção, ele tá de braços abertos para nos receber. Então, é o que te fez realmente falar assim, eu vou para a igreja? O que me fez realmente para a igreja? Tipo, um casamento próximo a ser destruído. Porque, igual o pastor falou, é muita... Como que eu posso dizer? Você enfrenta muitas barreiras familiares quando você toca, que você toca. Altos laços. É laço, é tudo que você imaginar tem. Um casamento prestes a ser destruído. Tristeza mesmo, porque pra gente tudo que a gente faz tá certo. E naquele momento que a gente falou, vamos lá, que a gente se apegou ali na quarta, eu falei assim, cara, aqui é o lugar onde que eu vou que Deus vai, tipo, me distanciar de tudo isso e vai me colocar de pé. Eu tenho que me apegar a Deus, porque quando a primeira vez que você vai na igreja, a palavra parece que é só pra você que tá indo ali. Parece que não tem mais ninguém. Se você confiar, se você deixar tudo que você fez, que até de batismo falou, que eu acho que ia ter batismo, o pastor tava falando, que quando você batiza, fica no mar de esquecimento, aquilo Deus não lembra mais, tal. Eu falei, não. Eu até falei com o meu filho, falei, amor, a gente tem que se apegar a Deus mesmo, porque vai ser Ele que vai nos colocar de pé. E foi isso daí. Graças a Deus. Teve algum momento dessa sua caminhada cristã que você olhou, que você olha assim, e você fala assim, esse momento na minha vida foi o mais desafiador para continuar na caminhada cristã? Se existiu esse momento, como você passou por isso e como que você superou? Através da palavra, através dos ensinamentos. Sim, tem momentos na vida da gente que às vezes você dá ouvido para algo que não é de Deus. Você às vezes escuta pessoas, né? E a gente é ser humano. E às vezes nos deixamos levar. E já chegou a vez de querer parar. Só que pela misericórdia de Deus, ele nos dá várias oportunidades, né? Da gente poder reconciliar, pedir perdão. E já tive várias vezes vontade de parar. E graças a Deus, todas as vezes que, assim, vem esses pensamentos de querer parar, a gente, muitas das vezes a própria palavra fala que a gente não pode deixar ou sair da onde a gente está por pessoas, ou muito menos por problemas. Mas o problema a gente tem que eliminar e pessoas a gente tem que aprender a conviver. E eu aprendi muito durante todos esses anos que não vamos conseguir agradar a todos e nunca nos deixar nos levar por alguma palavra, algo que te falou que naquele dia a pessoa não estava bem e você pegar para você e guardar. Porque certa situação que acontece na vida da gente, ou problemas, vamos colocar problemas financeiros, problema de saúde. Quantas pessoas que têm um problema de saúde e não é curada, familiares mesmo falam, que Deus é esse que não te curou? Você tá lá todo dia, até hoje não te curou, mas desistir e não é a melhor opção. Nossa melhor opção é permanecer firme, né? Porque Deus não desistiu da gente. É verdade. Imagina ali quando ele foi crucificado. Vou ser sincero. Se sou eu, naquela primeira chicotada, eu tinha abandonado todo mundo. Só não ameaça. Só não ameaça. Não precisa nem bater, só estralar. Ele suportou tudo para que a gente estivesse aqui hoje falando de tudo isso. Então, isso aí é o mais importante, Nunca desistir de Deus. Mas sabe o que acontece, Digo?
que acontece muitas vezes é que as pessoas elas vão se esquecendo. Elas chegam até Cristo, elas vão para a igreja por Cristo. Sim. Aí Cristo visita a vida delas, transforma a vida. Aí Deus abençoa. E quando a gente decide parar por pessoas. É isso, verdade. Ou seja, Cristo não fez nada, Deus não fez nada conosco e a gente decide parar mesmo sendo abençoado por ele. E é igual você falou, essa é a hora que eu falo assim que é mais difícil do evangelho. É você sentir vontade de parar e desistir e você olhar e falar assim, peraí, quem me chamou foi Deus, meu. Verdade. Não foi pessoas. Foi Deus que fez tudo na minha vida. E quando a gente olha, que eu sei que você já passou por isso, e a gente vai fazer a conta, por exemplo, num lugar de 50 pessoas, é 2, 3. É isso mesmo. Você tá entendendo? É 2, 3. Aí a gente deixa de ficar por causa de 47 que gosta da gente E sai por e causa de sai dois. por causa de 2, 3, né? Verdade. Que às vezes fizeram alguma coisa que desagradou. E eu acho assim, hoje você tá falando de persistência. E eu sei que eu vou fazer uma pergunta aqui rapidinho pra você. Seja sincero. Se você tivesse desistido na primeira vez que você sentiu vontade de desistir, você acha que você estaria vivendo o que você tá vendo hoje? Não. Com certeza não. Com certeza não estaria vivendo. São frases que eu guardei muito, né? Que o pastor sempre falou que às vezes a gente quer algo muito, mas só vamos saber lá na frente. Então, se eu tivesse parado, eu não ia saber, não ia estar vivendo esse momento hoje. Então, assim, o conselho que eu dou, não pare. Só olhe para frente, porque se você olhar para trás, Verdade. para trás tem que ficar só aquilo que passou. Tem que olhar só para frente para ver as coisas que Deus ainda tem pra gente. Eu fiz essa pergunta pro Digão e logo em seguida eu comecei a lembrar do que eu vivi. Falei, pô, porque quando o pastor apresentou a ideia e eu fiquei pensando, cara, de onde que Deus me tirou? E a gente começa a fazer essa reflexão que pra minha vida, nesse momento foi muito bacana. Porque eu falei, nossa, como que Deus é presente na nossa vida e às vezes a gente não percebe isso, né, pastor? Porque Verdade. às vezes a gente vai vivendo e fala assim, e a gente esquece Verdade. realmente do que Deus faz na nossa vida. E olhando pra trás, eu vejo, graças a Deus, quanto Deus transformou minha vida. Eu lembro de um dia que eu estava no meu quarto, pronto pra desistir também. E eu lembro que eu tava numa cama, na cama do meu quarto, e naquele dia eu falei assim, eu acho que agora eu vou morrer. Falei, Deus, pra mim já não tem mais jeito. Meus sentimentos já estavam destruídos, minha vida já estava destruída, já não tinha vontade de ir mais pra igreja. E naquele momento foi o momento que me marcou. E toda vez que eu olho pra trás, eu lembro desse momento, que eu já não via mais saída, que pra mim não tinha solução, que eu achava que a minha vida sentimental, financeira, o meu relacionamento, já não ia ter mais solução. Da mesma forma que eu achava que nunca mais eu ia me aproximar de Deus, por minha culpa. E olhando pra onde Deus me colocou, é onde mostra a graça de Deus pelas nossas vidas. Porque eu penso assim, eu não fiz nada pra merecer, e eu fiz tudo justamente para não merecer, para não estar nesse lugar. Mas a graça de Deus alcança as nossas vidas. E esse lugar marca a gente. E é bom a gente sempre lembrar de onde Deus nos tirou, aonde Ele nos colocou. Porque eu acredito que isso faz parte da caminhada, né, pastor? Porque muitas vezes a gente tem um excesso de olhar para o passado e às vezes um excesso de olhar para o futuro. O meu problema era o excesso de olhar para o futuro. Você consegue lembrar, às vezes, como eu lembro desse momento que me marcou e graças a Deus eu não estou mais lá. Você consegue lembrar de algum momento que você olha e fala assim, esse momento eu achei que não tinha mais saída pra mim, esse momento eu olhei pra mim, pra minha vida e falei, Deus, pra mim eu acho que já era. E aí agora você olhando a sua vida como tá transformada, a sua família, o seu ministério, existe algum momento que te marcou que você falou assim, pô, agora acho que desandou?
Sim, há momentos que marcou na minha vida. E foi um momento de mais dificuldade, assim, né? Que é difícil falar, mas Deixa Deus te usar, irmão. a gente tem que falar. Quando a gente tá na obra de Deus, a gente tá sujeito a tudo. Por isso que a Bíblia é bem clara que a gente tem que sempre orar, vigiar constantemente. E o momento que mais me marcou foi quando eu fiquei afastado. Ali pra mim eu falei que pra mim era o fim. Aí eu lembro lá do começo que amigos da gente é aquele que te leva pra perto de Deus. Certo. Mas dentro de mim, pra mim tinha acabado. Mas aí pessoas direcionadas por Deus falou: não é o fim não. Sacode a poeira, levante a cabeça e siga. Porque em certa situação da sua vida, se você não tiver pessoas que te alavanca, que te coloca perto de Deus, ali eu achei que era o meu fim, mas graças a Deus, Deus pegou na mão e colocou de pé e estamos aqui até hoje. Graças a Deus. Irmão, sei que é difícil, sei que você deu uma balançada aí, mas é muito importante, né? Porque todo mundo pensa que, tipo assim, o Digão, ele foi pra igreja, aí chegou na igreja, nossa, que legal, foi tudo bem, bacana, tal, agora tá tudo bem, Deus abençoou ele. Mas eu costumo dizer assim que a misericórdia, a gente só dá valor pra misericórdia, ou só entende o que é misericórdia quem um dia precisou dela, Verdade. né? E a gente sabe que nessa caminhada, mesmo estando na presença de Deus, como um dia eu desviei da presença de Deus. Eu aceitei Jesus e um dia eu me desviei. Caí no pecado e saí, né? Não consegui resistir. Essa foi a verdade. Eu pequei, errei, né? Não tinha que ter saído com uma pessoa, acabei saindo e Sim. aquilo me afastou da igreja. Certo? E eu saí. E a maioria das pessoas, quando peca, elas fazem isso. Sai. Elas saem. Né? Eu, na minha época, eu me senti meio que abandonado. Achei que a igreja não me abraçou do jeito que era pra abraçar. Só que eu sei que não era culpa da igreja. Quem pecou foi eu. Sim. Eu errei, eu que tinha que estar ali, me humilhar. E eu creio que você teve essa experiência. E essa experiência pra você foi forte. Foi. Né? Foi uma experiência difícil. Eu sei que é difícil falar dessa experiência, mas é uma experiência que salva pessoas. E como a gente tá aqui pela graça e a gente tá aqui pra salvar pessoas, Verdade. como que você lidou quando você, mesmo na igreja, teve seus momentos de fraqueza e errou e pecou? Porque você tinha tudo pra sair. Sim. Você tinha tudo pra parar, assim, porque não é fácil. Principalmente a gente, quando já tá numa caminhada. Você já vinha numa caminhada e sem querer, e aconteceu um laço do inimigo. E eu quero saber de você, de verdade. Fica à vontade, aqui você pode chorar, aqui você pode dar glória, aqui você fica à vontade. Mas as pessoas precisam saber o que Deus fez na sua vida e como foi esse relacionamento, que eu acho que foi até mais difícil do que assim que você chegou. Eu acho Sim. que foi mais difícil. Foi muito mais difícil, porque primeiramente você fica com vergonha, né? Você fala, poxa, todo mundo tá me olhando diferente. E graças a Deus, isso aí eu não posso falar que tive apoio de muitas pessoas. Impacta a sua família. O primeiro diretamente impactado é a sua família. Outras pessoas, muitas das vezes, não pode aceitar da mesma maneira que você, o pastor, aceita. Mas o que realmente foi 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. Não é falar fora da presença, não. 1 ano e 2 meses. Não faltei um culto.
Todos os cultos eu tava ali. Foi 1 ano e 2 meses que, tipo assim, que passa um filme na sua cabeça. Todo dia passava um filme. Todo dia passava um filme. Por que aconteceu, por que eu fiz, por que isso, por que aquilo. Mas tem coisa na vida da gente que... Eu não vou falar que você tem que fazer isso para que não. Só que a gente mesmo tem que nos policiar. Porque nem nós que estamos na igreja estamos salvos de acontecer nada. Não. Qualquer um tá vulnerável a um dia errar, a um dia Todos. a errar mais, Falhar, a pecar. falhar. Mas eu quero dizer para você que vai assistir. Se um dia você errar, não fique com vergonha, fale o que você fez. Porque não adianta. O olho de Deus é... Você pode esconder hoje, amanhã, mas um dia alguém vai saber. Então já chega e fala. Por quê? Porque tem como ajudar. O certo é falar antes, né? O certo é. Certo, falar. O certo é falar antes. Quando você porque- pensar em pecar, É, porque é mais fácil de ajudar. é mais Não fácil. falando que vai te ajudar depois, mas é mais difícil, né, pastor? verdade. Então, Eu um demorei a conselho que eu aprender te isso, dou. mas- Um conselho que eu te dou. Você, homem, você, mulher, pensou algo, corre atrás, vai antes de acontecer. Porque é sempre bom você, porque todos nós temos pensamentos. Todos nós temos. Cada dia a gente tem que matar um leão aí, enterrar. Mas nunca deixe... Você tem que falar hoje para amanhã, porque às vezes amanhã não dá tempo mais. Então foi algo que me marcou muito. E eu achei que não ia superar. Eu sou testemunho vivo. Eu Você foi achei, afastado, eu né? achei que não ia superar, porque eu fiquei longe de algo que eu gostava muito, que é Um tocar. ano e quantos? 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. Eu gostava muito, pô. Aí você tá no culto, você vê... Glória a Deus que chegou várias pessoas, né, pastor? Mas você vê algo que você ama ser fora. É algo que você tem que... Aí você aprende a dar valor nas mínimas coisas. Você que às vezes acha que limpa um banheiro ou só arruma umas cadeiras, você tem o mesmo valor do que o pastor que traz uma palavra, Mesma coisa. do irmão não muda que nada. canta. E quando você é tirado disso, parece que tirou um pedaço de você. Parece que tirou um pedaço de você. Tinha dia que só eu sabia como que eu tava ali. É. Mas eu permaneci firme e graças a Deus estamos aí. Esse é o exemplo que eu queria até falar sobre isso. Porque eu presenciei, né? Eu tive de perto, graças a Deus, vocês sempre me fizeram, sempre fez eu ser participante da vida de vocês, tanto você como a Bia. E nesse momento difícil que vocês enfrentaram, e você, como igreja, não tem como, precisa ser afastado, Sim. até para preservar a sua imagem, a imagem da família e não só da igreja, porque da igreja Deus guarda também. E mesmo depois de afastado, eu percebi uma coisa que eu falo, até hoje eu dou testemunho, você sabe disso, já falei pro Harris. Sim. Você não perdeu um culto. Você não perdeu um culto. Você ia nos ensaios, eu lembro de você ir nos ensaios. Eu lembro de você sempre lá nos bastidores querendo varrer uma igreja, querendo fazer alguma coisa. E eu acho que é isso, que quando a gente não deve errar. Ninguém tá fazendo aqui apologia ao pecado. Sim. Eu acho que a gente não deve errar mesmo. Filhinhos, não pequeis. Não peque. Mas se porventura pecar, porventura, com a fatalidade você pecar, Jesus Cristo é seu advogado. Isso que eu acho interessante. E eu acho que a igreja, no dia que a gente está vivendo, precisa desse entendimento. Sim. E as pessoas que quando pecam precisam desse entendimento. Não é certo pecar e não deve pecar. Mas você entender que não é porque você está na igreja, ou porque você é pastor, ou porque você exercia uma função, ou tocava ou cantava, e que porque você errou ali acabou para você. Eu creio que Jesus sempre está de braços abertos esperando a gente se arrepender. Eu acho que, assim, para mim a fronteira entre a condenação e a salvação é arrependimento. Eu acho que é o arrependimento que nos leva para o céu. É o arrependimento que vai nos dar essa garantia dessa graça maravilhosa. E às vezes a gente esquece disso, digo. A gente esquece disso, Harris. Vocês que estão nos assistindo, a gente esquece que a gente não é salvo porque a gente merece. Não é mérito. Acabamos de ler um versículo que diz isso. Nós não merecemos. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então a gente não merece. Então,
que vai realmente nos levar para o inferno ou para a condenação, como queira. Tem gente que não gosta de falar de inferno, tem gente que bate até na madeira, não gosta de falar de inferno. Não é o pecado, mas é a falta de arrependimento. É não se arrepender. Sabe, você vê Pedro, né? Pedro viveu coisas maravilhosas, andou sobre as águas, curou, visitou, traiu Jesus, deixou ele na mão, mentiu, disse que não era, até praguejou para não ser parecido. E mesmo assim, lá na frente, Jesus nem toca no pecado, só olha para ele e dá oportunidade para ele de novo voltar e se torna um grande líder, né? Então a gente vê que assim, a Bíblia nos ensina isso, né? A gente não deve pecar. Mas o que eu acho bonito foi isso na sua vida, de verdade, aqui, para todo mundo ouvir, não só porque eu tenho o privilégio de ser pastor na sua vida, mas de se arrepender de verdade, de não ter vergonha de confessar o pecado. E quando a gente confessa o pecado, e a gente se arrepende mesmo, e a gente não sai, porque não tem a ver com igreja, não tem a ver com pastor, não tem a ver com o que as pessoas vão falar, mas tem a ver com o que Deus pensa ao nosso respeito. E isso para mim é graça, sabe? É a gente entender que a gente pode falhar, a gente não deve, nunca. Mas se errar, Jesus é seu advogado. Amém. Amém? Amém. E aí, Harry? E aí, Harry? É isso aí. É muito bonito ouvir essa história, saber também das dificuldades, né? Isso só prova o quanto Deus é presente na nossa vida e que a graça de Deus está nos acompanhando todos os dias, né? Verdade. É sempre bom ouvir o pastor Alexandre falar, porque os ensinamentos sempre vêm ao nosso coração, a palavra de Deus vem ao nosso coração e é ela que nos transforma, né? E é legal pensar sobre o arrependimento, porque é o arrependimento que nos tira desse lugar que, como o Digão falou, ele ficou muito tempo afastado, né? E foi o arrependimento de não querer ser mais a mesma pessoa que te fez suportar e não desistir durante 1 ano e 2 meses. Falou, eu não quero voltar a ser aquela pessoa, eu não quero fazer a mesma coisa. E é isso que nos transforma a cada dia. Falar assim, eu não quero voltar pro lugar onde Deus me tirou. Eu não quero voltar a ser aquele Digão antigo, eu não quero voltar a ser o Harrison antigo, eu não quero voltar a ser o pastor Alexandre antigo. O Alexandre Carioca. E eu acho, pelo menos assim, esse pensamento que me motiva a sempre melhorar também. Eu não quero voltar a ser o Harrison de antes. Então eu preciso fazer coisas novas, eu preciso caminhar conforme o homem novo. Então esse momento de arrependimento na sua vida durou um longo tempo, né? Foi esse momento de arrependimento e de confiança também, que eu também demorei a aprender um pouco, pastor, nessa confiança, de eu preciso confiar no meu pastor. Se eu tô passando esse momento de vergonha, existe. Mas eu pelo menos penso, eu prefiro passar vergonha. Uma vergonha assim que é pequena, né? Hoje em dia, mas não é vergonha. Eu chego pra falar com o pastor Alexandre. Pastor Alexandre, isso tá acontecendo, e o pastor Alexandre dá risada comigo e pronto. Hoje em dia eu sei que eu prefiro fazer isso do que, lá na frente se eu não tomar cuidado, lá na frente eu vou cair. Então, é melhor a gente se prevenir, falar, procurar a ajuda do pastor, e eu acho que isso faz toda a diferença. Confiar e ter um pastor na sua vida, falar, eu preciso dessa graça, sozinho eu não consigo. Verdade. Eu não vou conseguir, eu preciso de alguém para estar do meu lado, porque esse momento é onde que eu acredito que a gente se torna humilde, né, pastor? Eu preciso, né? Eu preciso. Você fala, eu sozinho consigo, não sozinho. Consigo. Não consegue. Sozinho eu não consigo. E a gente precisa desse momento de caminhar com as pessoas e falar, e inclusive na minha vida aconteceu dessa forma. O pastor Alexandre é uma dessas pessoas que me ajudou muito nesse processo também. E eu tenho outros amigos que nesse momento eu falei, pra mim já era. Pessoas que jejuaram, que oraram pela minha vida. É a graça de Deus que coloca pessoas na nossa vida. É a graça de Deus que dá um novo modo de pensar, um novo modo de agir. Eu fico feliz de ouvir essa história, de saber ouvir a história do pastor Alexandre, que também é muito... Logo a gente vai fazer também. Amém. Agradeço pela sua
disponibilidade de falar o que você passou, que eu sei que não é fácil Não, não é. falar. Mas assim, Harris, hoje é um cenário totalmente diferente. E você aprende muitas coisas. Minha esposa foi muito importante na minha vida também. Foi guerreira. Foi muito. Eu não tenho 100 palavras de falar pra minha esposa. Inclusive, se quiser mandar um beijo pra ela, um abraço. Agora é Instagram, a hora. agora é a hora. Beijo, Fazer aqui no meio de campo. Não, a sempre dona bom, Fabiana, ela é diferente. Igual a gente fala lá em casa, ela é brava, mas ela tem um coração muito grande. E nunca me destratou, sempre. E até hoje cuida de mim, da minha família. Luta pela família, né, Luta. Diego? Porque tinha tudo pra não ter mais família, né? É. E pela misericórdia de Deus, graças a Deus, né? Te agradeço muito, amor, por tudo. E, Harris, hoje é um novo cenário, né, cara? A gente, querendo ou não, eu posso dizer, a gente tem que se reestruturar novamente, ganhar confiança. Tudo você tem, tipo, você começa do zero. Mas algo que o pastor sempre frisou, que assim como deram oportunidade para ele, ele também dá oportunidade. A gente pode pegar exemplo, como que é lá, chega alguém que toca, não é porque eu tô lá 17 anos, não, porque eu tô 17 anos, o cara tem que esperar 6 meses, não, pô, né, pastor? Porque se não tiver oportunidade, a vida da gente é de oportunidade. E quem gosta de tocar, quem gosta de pregar, quem gosta de trabalhar em alguma área, se não tiver oportunidade, não fica, cara. É fazer uso da graça. Porque, não Diego, fica. Olha só que coisa interessante que você falou, desculpa interromper, mas é fazer uso da graça. O que é a graça? É esse favor imerecido. A gente não merece. Você entende que Deus não espera a gente mudar para depois chegar até Ele? É verdade. Mas na igreja a gente faz isso. A gente quer que as pessoas mudem primeiro, se transformem primeiro, para depois começar a atuar, para depois fazer alguma coisa, para depois se lançar. E, cara, a gente tem que seguir o padrão de Deus, irmão. Chegou, bora, vamos trabalhar, vamos crescer junto. Se cair, a gente levanta, vamos chorar junto, vamos nos conhecer, porque isso que é a graça, esse favor de Deus. Digo, fazer uma pergunta pra você. Você ainda continua vendendo motor de geladeira pra comer carne moída? Não, graças a Deus, não. E aí, como é que tá? Não, hoje a gente, graças a Deus, tem uma vida, assim, a gente come bem, se veste bem. Hoje a gente tem um carro que não tinha, né, pastor? Deus abençoe. Eu trabalho numa empresa que todo mundo almeja trabalhar. Já fazem 11 anos que eu tô lá. E pra mim, vou ser sincero, o carro que eu tenho era fora de cogitação. Se eu pegar 17 anos atrás e eu falar que eu ia ter, nunca. Não. Nem de sonho. Nem de sonho. Não é porque a gente tá aqui sem demagogia. Lógico. Mas falar o que Deus fez na minha vida. Nem de sonho. Porque, querendo ou não, a gente pensa naquilo que conforme a gente pode. Mas Deus não pensa assim. Deus é além do que a gente... Deus só quer o melhor. Deus fez na sua vida espiritual e na sua vida material também. Isso, em tudo. Porque a gente é limitado, mas Deus não tem. A gente não sabe o tamanho das bênçãos que... E eu quero deixar aqui frisado, tá? Gente, ouvir a voz de Deus, Deus dá vários livramentos pra gente, tá? Se você ouvir, Deus vai te livrar. Mas se você... Eu vou contar rapidinho para não ser muito... Isaías 1,19, se quiser. Pastor, chegou um dia e eu doido pra ter um carro, cara. Que tipo assim, você sempre almeja, né? Cheguei na concessionária. Test drive. Fiz test drive, tudo. A mulher falou, não, já saiu até a nota. Só se assinar aqui, pode levar. Eu falei, poxa, o carro novo, ninguém andou. Aí eu falei, não, mas eu vou ligar pro pastor e falar pra ele abrir uma palavra. Aí eu liguei. Falei, pastor, mas eu tenho que esperar você falar aqui, porque a nota já tá aqui. Não, pera aí então que eu vou abrir uma palavra aqui e tal. Aí ele falou, ó, Digão,
Vou te falar como amigo e depois vou te falar como pastor. Poxa, como amigo é benção, cara, que Deus abençoe e tal. Só que agora eu vou te falar a palavra que Deus falou. Que não é a hora ainda, que Deus tem algo melhor lá na frente e tal. Cara, aquilo lá, você fica feliz e triste ao mesmo tempo. É tipo jogar um balde de água. Balde. E a moça falou, não, mas já tá tudo aprovado. Eu falei, moça, eu posso ir pra casa, vou dar uma pensada. Aí amanhã eu te falo. Por isso que eu falo que confiar em Deus, Deus te dá livramento. Aí tá. Fui pra casa, eu falei, não vou pegar não. Aí eu falei, moça, eu não vou pegar não, tal. Vou deixar pra uma próxima oportunidade. Passando uns 5 dias após eu falar que não queria, descobri que a minha esposa estava grávida da minha filha ali que tá ali, a Rafinha. Rafinha. Aí vocês imaginam, um carro zero, a parcela é assim, uma parcela altíssima. Facinho demais. E eu com outro carro chegando, que era minha filha, imagina. Como que ia ser? Então, às vezes a gente não entende o plano de Deus. Cirurgia? E depois eu precisei passar por uma cirurgia que não ficou barato. E por isso que eu falo, gente, um não de Deus é um sim lá na frente. É verdade. Porque às vezes a gente sempre acha que o não de Deus é que Deus não ama a gente, que Deus não quer que a gente prospere, mas não. Deus não nos dá nada que a gente não pode carregar. E eu esperei na hora certa, hoje, ó, Deus colocou na condição que eu acho que nessa terra não tem, né, pastor, uma parcela dessa. Não, nunca na sua vida. Não tem. E, cara, com Deus é falar a real pra você. É benção, né? Não tem como não ser benção com Deus. É isso aí. Tamo no final. Vamos encerrar É então? ruim. Vamos, senão a gente vai ficar aqui até... Não, a história tem pra contar, né? Chegamos no final, né, Regis? Digão, muito obrigado por você ter vindo, contado sua história. Deus abençoe, continue te abençoando. Pastor, muito obrigado com as suas loucuras. É muito bom. Muito bom fazer parte dessas loucuras. Mas é bom, pô. Agradeço por quem nos assistiu até agora. Fiquem ligados, logo logo vai ter mais episódios desse programa. Deus possa abençoar a sua vida, que você possa compartilhar com seus amigos, seus familiares, para que mais pessoas possam ser alcançadas, porque esse é o intuito do Evangelho. Amém. Amém. Alcançar almas. Então nos ajude a propagar o Evangelho através desse vídeo. Como o pastor falou, nada para engrandecer o nosso nome, mas para engrandecer o nome de Jesus. Quer falar algo, pastor? Eu quero agradecer o João Carlos, Digão, por estar aqui, fazer parte. Agradecer toda a nossa equipe aqui também, em nome de Jesus, né? O Michael, a esposa, todos vocês. E agradecer a Deus, né? Entendendo que só a graça de Jesus, né? Você que está nos assistindo, vai ouvir essa mensagem. Você também vai ter a oportunidade de um dia estar contando, ou pelo menos escrever o seu testemunho, e a gente vai estar falando dele aqui, talvez por escrito, porque talvez more longe, não consegue vir, mas pelo menos ler uma cartinha sua que nós vamos ler do testemunho, daquilo que Deus fez, daquilo que a graça de Deus fez na sua vida, que para nós vai ser muito importante. E eu queria encerrar aqui, né? A gente ia encerrar com uma oração, mas já foi feito tudo aqui. Pelo menos o Digão podia cantar aquele pedacinho daquele louvor lá. Aquele pedacinho lá, não importa. Canta aí, Digão, só um pedacinho. É um louvor que ficou muito marcado. Isso, e aí a gente vai encerrar aqui já. Ele fala assim, ó. Ele não desiste de você. Não importa o que você fez, não importa o que você é, ele nunca vai desistir de você. O refrão é assim, ó. Ele não desiste de você. Ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Esse foi um louvor que ficou marcado. Amém. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui te agradecendo, Pai, por tudo que o Senhor fez na nossa vida, por esse momento especial, por esse testemunho maravilhoso e pela vida de João Carlos e sua família. Senhor, que o Senhor traga bênção, Senhor, sobre a vida daqueles que vão estar nos assistindo, ouvindo, sabe, Senhor, e participando, Senhor Jesus Cristo, de tudo que está sendo feito hoje pela sua graça. Abençoa esse lar, abençoa essa casa, abençoa as famílias. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Porque somos salvos pela graça de Deus. Que Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.